Oi, gente, pela 10ª vez estou gravando essa aula. Não consigo salvar, então eu vou ser bem longa, para que não, bem rápida, para que não demore muito e consiga salvar essa aula. Bem, para continuar o nosso estudo sobre a genética, hoje nós iremos falar sobre as contribuições de Mendel. Gregor Mendel, ele é considerado o pai da genética. Ele é responsável por fazer as primeiras experiências e essas experiências, pesquisas que ele fez foi essencial para o estudo da nossa genética, né? Mendel, ele começou a observar as plantas e ele era um monge, né, que viveu no século XIX em uma região onde corresponde hoje à República Tcheca, né? E entre as suas observações ele começou a observar principalmente os plantios de ervilha que tinha no mosteiro, né? Então ele começou, tudo que foram realizados hoje no laboratório da genética atual, os experimentos, foi que levaram a lógica e métodos por Mendel, por isso que ele é considerado o pai da genética, né? Ele estudou o cruzamento de algumas plantas, principalmente a ervilha, né? Ele cruzou a mesma espécie de forma a parecer observações, características específicas em cada planta, né? Então ele começou a observar que numa mesma planta tinha ervilhas lisas, ervilhas rugosas, algumas amarelas, outras verdes. Por que que isso acontecia? Então ele começou a fazer a seleção. Ele foi selecionando. Ele selecionou as ervilhas verdes e foi plantando somente em locais. Aí foi plantando as amarelas e observando que no meio das amarelas aparecia sempre uma verde. Por quê? E no meio das verdes aparecia amarela por quê? Então ele começou a fazer anotações e sequências organizadas de todo o seu estudo. Ele foi observando os cruzamentos, né? E ele observou que quanto mais distante da célula da planta mãe, a planta mãe aparecia, por exemplo, se ele tivesse selecionado só as sementes verdes, quanto mais distante tivesse, quantas vezes já fosse replantada a semente da planta somente verde, apareceria menos amarela. Ou vice-versa. Assim ele observou com a característica da cera rugosa ou lisa, as ervilhas, a colocação da flor no galho. Tudo isso Mendel começou a observar, né? E anotar, e fazer anotações. Nos seus experimentos ele sempre fazia essas anotações que hoje ainda levam-nos a questionar e a entender o que é a genética, né? Por exemplo, os cruzamentos que acontecem entre as espécies de animais, como o boi, né? Para que seja mais leiteira, se aquela vaca é leiteira, então eu vou fazer o cruzamento dela com outra vaca leiteira. Esses cruzamentos que foram feitos, que são feitos hoje, foram organizados e pensados lá por Mendel, lá com as ervilhinhas dele. Então, desde o começo do século XX, né, esses trabalhos de Mendel foram sendo reconhecidos, foram mais divulgados, né, e foram começando a observar com o estudo do DNA, a partir da década de 50, eles começaram a observar melhor os cromossomos e a sua organização na divisão celular, né? Com isso, né, chegamos até ao ser humano, a hereditariedade humana, como isso acontece. Ah, mas eu tenho algumas características que são dos meus avós, eu tenho algumas características lá da minha tia. Por que que isso acontece? Porque nós recebemos as características do nosso DNA de todos os nossos antepassados, um pouquinho de cada. Quanto mais distante, mais diferenciado nós vamos ficar. Porém, como elas são transmitidas de geração para geração, a gente tem algumas características específicas de cada família, por exemplo. E essa hereditariedade, né, por exemplo, o dobrar da língua, deixa eu voltar aqui o slide, o dobrar da língua, o lóbulo da orelha, a coloração dos olhos, o jeito do cabelo, os lábios, o nariz, então toda a pele, a cor da pele, todas essas características são herdadas e passadas de geração para geração. Porém, essas características são herdadas, mas não aparecem. Quando aparecem, o que aparenta em nós é o nosso fenótipo, é as nossas características aparentadas, é o nosso fenótipo. E o genótipo é aquele conjunto de genes que estão lá no nosso DNA,
mas que estão ali e podem aparecer em outros descendentes. O fenótipo, que é o que aparenta fisicamente, e o genótipo é o que está no nosso DNA, nos nossos cromossomos, mas não necessariamente aparecem, certo? Então, quanto mais isso vai acontecendo, vai se afastando dos antepassados, mais difícil fica de aparecer. É por isso que eu não tenho os lindos olhos azuis da minha avó e nem meus filhos, né? Porque é uma questão de probabilidade. Se tem probabilidade de 1 para 10, necessariamente não vai ser eu a escolhida, vai ser eu necessariamente a ter esse gene da recessão dos olhos. Porque Mendel, ele deu nomes. Quando uma característica aparenta no genótipo com grande clareza, ele deu o nome de homozigótico, quer dizer que as características daquele cromossomo é homozigótico, ele pegou a característica pura. Quando aparece, por exemplo, aqui no país, nosso país, pouca gente tem um olho claro, então quer dizer que a coloração dominante dos nossos olhos é o olho escuro. Já na Europa, por exemplo, a característica dominante dos olhos são verdes, como no sul. Por que isso aparece? Porque a dominância de lá é com essas características, enquanto a nossa, um olho claro, vem a ser recessivamente aparentado. Essas conclusões de Mendel também podem ser observadas e foram analisadas mais tarde por a herança do tipo sanguíneo, né? E por que algumas pessoas morriam depois de algumas transfusões de sangue? A pessoa precisava de sangue, fazia transfusão de sangue e morriam. Então, os cientistas, médicos, começaram a observar, a comparar aquele estudo de Mendel com o sangue, por exemplo. Então, foi organizado através de muitas pesquisas que existiam, cada pessoa tinha sua própria característica, aparecia sua própria característica, que deu o nome de sistema ABO. Fernanda, mas são 4 tipos de sangue? Sim, mas o sangue pode ser A, B, AB ou O. Aqui do lado eu coloquei uma tabelinha de doação de sangue. Qual tipo sanguíneo pode doar para qual tipo sanguíneo e quem pode receber de quem. Ah, mas Fernanda, aí também tem outra característica, esse sinalzinho de mais de menos. Esse daí já identifica o RH do sangue. O RH também tem a ver com a compatibilidade sanguínea. Porque, por exemplo, eu sou sangue positivo. Ou, aliás, eu sou sangue negativo. E o meu marido é positivo. Nós podemos gerar filhos o quê? Positivos e negativos. Mas se eu sou negativo, meu marido é negativo, nós vamos ter filhos. Eu só posso gerar filhos negativos. Ah, mas aí é compatibilidade. Sim, acontece a incompatibilidade sanguínea. Por exemplo, se eu vou fazer uma doação, eu sou negativa, O negativo, eu posso somente receber do O negativo, mas eu posso doar para o O positivo. Fernanda, se é tão complicado? É complicado demais, porque essas questões sanguíneas são estudadas, são analisadas em laboratório. Então, é muito importante cada um saber a sua tipagem sanguínea para quando se precisar fazer uma doação. Num debate como esse, a gente saber, pelo menos, conversar e designar algumas funções, né? Esse sistema RH, como está apresentado aqui, foi analisado pelo mesmo médico do sistema ABO, né? E ele observou que o fenótipo, lembre, fenótipo é o quê? É o que aparece. Se o meu RH é negativo, é o meu fenótipo, o que aparece. Porém, eu só posso ser gerado a partir de RHs negativos, porque RR é recessivo. Agora, o positivo, ele é heterozigótico. Heterozigótico por quê? Heterozigótico por quê? Porque ele pode ser formado de um positivo com um negativo. No caso os meus 3 filhos são do mesmo pai. O meu marido é positivo e eu sou negativa. Eu gerei 3 filhos, né? 3 filhos positivos. Poderia ser negativo? Poderia ser negativo. Porque ele é positivo e eu sou negativa. Então, para mim ser negativa, eu tenho que ser tanto meu pai como eu negativo. Esse sistema organizado dessa forma, médicos, cientistas, bioquímicos sabem explicar bem melhor essa questão, porque é uma questão de organização celular, organização de genes.
de alelos, a gente chama. Na ciência, né, na nossa genética também, tem algumas aplicações que é bem comum a gente ouvir falar hoje em dia, né? Os conhecimentos genéticos que vocês devem ter. Por exemplo, a questão da genômica, a questão do genoma, o projeto, que foi o projeto Genoma nos anos 80, 90? Foi um projeto que organizava toda a sequência de cromossomos, sequência do DNA de cada ser vivo. Então, esse projeto demorou anos e anos, só em 2003 é que foi completamente formado o genoma humano, que foi organizada a sequência de genoma humano. É aí que eles podem comparar, fazer comparativos, ver qual é o cromossomo responsável, por exemplo, de dar um certo tipo de doença rara. Se eu carrego esse cromossomo, a partir daí a gente pode fazer a nossa sequência genética, pode fazer o nosso mapeamento genético, quer saber o que é as características que podem apresentar no futuro, que eu tenho no meu DNA, mas que não apresentam em mim, mas que podem chegar a apresentar principalmente no estudo de doenças. Isso daí são muitas críticas, tem muita polêmica, porque eu posso modificar a minha estrutura dos meus filhos para que ele não tenha aquela sequência que eu tenho para adquirir uma doença? Sim, no futuro vai ser assim, você vai escolher o que pretende fazer e como fazer, certo? Esses organismos geneticamente modificados são o quê? São os transgênicos. Esse lado aqui eu não vou me especificar muito, porque eu já trabalhei muito com vocês a respeito de tentar trabalhar nas sementes. Quem tiver alguma dúvida, eu vou postar aqui abaixo desse vídeo outros vídeos na própria aula falando sobre a questão dos transgênicos. Lembre-se que transgênico é o quê? É um organismo geneticamente modificado. Modificado o quê? Alguma parte da sua estrutura. Onde? No DNA. Como? Aí vai depender. Ou, por exemplo, uma soja, para ela ficar mais forte, eles colocam na sequência de DNA dos óleos, do óleo, da proteína, aquele tipo de proteína eles acrescentam com outro tipo de soja. Ou, por exemplo, arroz, eles estão colocando vitaminas no arroz que não existe, porque as pessoas comem mais arroz. E assim, sucessivamente, muitos estudos. É legal, porque os grãos de milho ficam maior, a fruta fica mais gostosa, mais suculenta, sim, é legal, mas as consequências nós não sabemos. Nós não sabemos o que se pode trazer consequência para o nosso organismo. Por quê? No geral, para os ecossistemas isso já acontece, né? Então, isso tem muito a ver com o interesse médico, o interesse da indústria alimentícia, da indústria dos agrotóxicos, que estão criando cada vez agrotóxicos com mais resistência às plantas com resistência ao próprio agrotóxico, né? Então, eles estão fazendo também espécies que são mais ricas em algumas substâncias nutritivas. Ah, mas com gente, com animal? Sim. E aí? O vídeo que eu postei para vocês no 7º ano, eu não encontrei mais ele aqui na internet, mas eu tenho ele aqui em casa. Ele é referente justamente a isso, do primeiro animal, que é um salmão. Salmão que é grande no tamanho e que ele tem uma grande resistência. Ah, mas estou criando em cativeiro. Mas sim, se ele for para o meio natural, ele vai ser uma nova espécie no meio ambiente e pode destruir o seu próprio ecossistema. É complicado. A genética, no geral, é muito difícil de lidar, principalmente quando fala em clone, clonagem. O que é a clonagem? Ele pega um próprio ser vivo e faz um outro ser vivo igual. Ah, mas vai nascer do mesmo tamanho? Não, não tem aquela maquininha de nascer do mesmo jeito, do mesmo tamanho, não. Ele vai se desenvolver com o mesmo DNA daquele outro ser vivo, certo? Como já fazem com animais, em testes laboratórios, e já estão fazendo para criação de espécies iguais, eles fazem, por quê? Porque às vezes vai ter necessidade eles já fazem com cartilagem e já estão planejando, os dentistas já estão fazendo com alguns órgãos, mas do ser humano em si, do animal em si, poucas foram as capacidades dele de resistir e sobrevivência. O ser humano não foi feito, porque é uma questão de ética, porque ninguém sabe como vai ser a consciência, o pensamento, a razão. Isso é muito complicado. Falar de clonagem é uma ideia muito relevante. Nós somos uma célula, bilhões de células, nós somos clones da mesma célula, do ovo zigoto do pai e da mãe, certo? Mas somos natural, pela natureza.
e não formados a partir de laboratório. Pensem nisso, reflitam o que a genética traz de bom para a nossa sociedade. Quais são as tecnologias que podem destruir alguns conceitos éticos, alguns conceitos religiosos que nós temos. Isso é muito bom para a criação de alimentos, nos medicamentos, nas descobertas de curas de doença. Mas e nos nossos ecossistemas, a nossa vida? O desenvolvimento a genética traz muitas possibilidades interessantes, né? Mas o que pode trazer de consequência para a nossa sociedade? Pensem nisso, fique com Deus. Vou fazer a videoconferência na próxima semana para a gente ter uma revisão e uma atividade avaliativa. Se cuidem. Tenham todos uma boa tarde. Aqui do lado eu coloquei para vocês analisarem a tipagem sanguínea comparando com os pais, tá? Beijo e até a próxima.